e amados de Deus, é o quarto domingo da Quaresma. É o domingo Letícia, que em latim quer dizer alegria. A alegria de que nós, ainda na Quaresma, já nos aproximamos da Páscoa do Senhor. Noel tem uma reflexão sobre o dia de hoje, diz que a igreja deixa o roxo da penitência para revestir-se do rosa da alegria. De fato, nós nos alegramos e nos alegraremos mais ainda quando for o dia da Páscoa do Senhor. Todo dia é dia da Páscoa do Senhor. Todo domingo é a nossa Páscoa semanal. Mas nós, as igrejas históricas, temos esse tempo litúrgico de uma festa maior para o mistério pascal de Jesus Cristo. E o Evangelho de hoje nos aponta o cego de nascença que encontra Jesus. Quem é esse cego de nascença? Santo Agostinho, não é bom encontrá-lo, professor Milton, com toda a autoridade que o senhor tem dos estudos de Noel, com esse recorte para a beleza, a arte. Esse cego, Agostinho vai dizer, este cego é a igreja. Este cego é cada um e cada uma de nós. Quem é este cego? E também é mendigo, somos nós, que somos extremamente pobres, essencialmente pobres, que somos carentes, que somos necessitados. Este mendigo também é nós, que nos enriquecemos com a graça de Deus manifestada em Jesus Cristo e no Espírito Santo. E este cego é nós, que ao encontrarmos Jesus, passamos das trevas para a luz. Hoje é esse encontro transformador que se realiza a partir do encontro vivo e pessoal com Jesus. É tão emocionante, eu pelo menos fico arrepiado, sem nada de besteira, porque ele era cego, por causa disso ele vai ser perseguido pelos fariseus. Os fariseus. E Jesus pergunta para ele: você crê no Filho de Deus? E ele diz: Senhor, quem é para que eu creia? Aí imagina, amados e amadas de Deus, Jesus está ali, diante daquele que era mendigo e não é mais, diante daquele que era cego e não é mais. E Jesus pergunta para ele: você crê no Filho de Deus? Aí ele diz: quem é, Senhor, para que eu creia? E essa resposta belíssima de Jesus: sou eu que estou falando com você. Lembra a samaritana, no capítulo 4 de João. Nós esperamos Cristo, e Jesus responde para ela: sou eu que falo contigo. Hoje sou eu que você está vendo. E quando nós passamos a ver, nós então abrimos os nossos olhos estupefatos, encantados, admirados. E outras palavras bonitas da filosofia, que é se assombrar. Se assombrar. Nós perdemos o assombro, porque quando agora nós olhamos a beleza e a bondade de Deus. Agora, quando nós
olhamos, nós vemos a nossa beleza também. Quando nós olhamos a beleza das pessoas. Quando nós olhamos, nós vemos a beleza das artes. Mas antes, a beleza da criação. Parafraseando Dom Helder, podem me chamar de louco, mas quando começa as folhas a formar tapetes no chão, no chão, no asfalto, na calçada de nossa cidade, eu me agacho e fico ali olhando aquele tapete. Quando as formiguinhas vão ali também olhar as formiguinhas e ver a beleza das artes. A beleza das artes do movimento armorial na literatura, na música, no teatro, na pintura, a beleza de uma Abelardo da hora, a beleza das mulheres nuas, vermelhas, de Teresa Costa, não é isso? Costa aqui. A gente fica ali encantado. A beleza dos nossos artesãos, a beleza de Joelito, toda terça-feira, no Chorinho, eu vou quase sempre na fazendinha, a beleza de Chico Sainz, Jefferson e Gorete, irmãos, que nós tivemos a alegria de celebrarmos essa semana no encontro mais íntimo, com familiares e amigos. Não perder o encanto. Mas quando também nós abrimos os olhos, como na oração eucarística número 4, Jesus que passou a sua vida fazendo bem, a oração das diversas circunstâncias, nós pedimos a Deus que por meio de Jesus, na ação do Espírito Santo, dai-nos, ó Pai, olhos para ver o sofrimento e as necessidades dos nossos irmãos, para que a vossa igreja seja testemunha da verdade e da liberdade, da justiça e da paz. Quando nós abrimos os olhos, nós poderemos ser os benditos ou os malditos do juízo final em Mateus 25. Senhor, quando foi que te vimos? Quando tive sede, fome, prisioneiro, estrangeiro, e me acolheste. Ou ao contrário, Senhor, quando foi que não te vimos? Quando eu tive fome e não me deste de comer. O cristianismo não é o ópio do povo, ou então Marx teria razão. Não pode ser o cristianismo uma experiência religiosa alienada e alienante. O cristianismo não pode ser uma experiência religiosa naquela visão de Freud, e Freud pode ter razão, se for esse o modelo, a projeção de um pai, que não é esse pai de Jesus Cristo. Ou o cristianismo não pode ser o cristianismo da espiritualidade de Nietzsche, que vai olhar para nós e vai dizer para o seu pai: eu não posso acreditar no Deus do Senhor, quando ele era pastor, porque o Deus de vocês não dança. Nós entramos numa rigidez na Idade Média,
que não tinha na igreja primitiva absolutamente. Olhar os olhos, abrir os olhos. Abrir os olhos e cantar com Lula Queiroga. Abrir os olhos e cantar e dançar. Eu dou como um testemunho, eu coloco o headphone no meu ouvido e fico dançando no pequeno apartamento que tenho na Paróquia das Graças, onde sou vigário paroquial. Mais do que nunca, com esse avanço do ódio, mais do que nunca, Tereza, com este nazifascismo que nos assombra, colocando, plantando e aterrorizando com o medo, mais do que nunca nós precisamos cantar e dançar como Chico Sainz e Lampião cantava e dançava nas noites. Mas tem aqui um olhar que não é o olhar de Deus. Na primeira leitura, Deus não olha fazendo acepção de pessoas. Deus olha com o coração. E parafraseando Adélia Prado, o olho de Deus me olhando, o olho de Deus me amando. Como é que eu e você olhamos para uma mulher trans, se ela vier para a missa? Como é que nós olhamos para um gay, uma lésbica? É com esse olhar de Deus, do coração, ou é com esse coração da acepção das pessoas? Como é que nós olhamos quando encontramos uma babalorixá, um pai santo, um pai de santo, uma mãe de santo, pai Ivo de Xambá, mãe Elza? Como é que nós olhamos para os ciganos, para os indígenas, povo originário das Américas, lá de cima até cá embaixo? Como é que nós olhamos para os filhos dos escravizados, mancha e vergonha de nossa história e de nossa igreja? Foi com a cruz e a espada que os protestantes na América do Norte e os católicos da Espanha e de Portugal mataram indígenas, escravizaram africanos. Como é que nós olhamos? Como é que nós olhamos? Nós temos aqui nessa igreja a maioria da cor da pele de couro, de pele branca. Mas você sabe que é todo dia ir para o trabalho, voltar para o trabalho, e você ser já olhado, ou haja de fato a prática do racismo? Papa hóstias, Bíblia no sovaco, hipócritas, fariseus, sepulcros caiados. Olhar, amadas e amados de Deus. Para concluir essa partilha, me lembrava quando vinha para cá de Eduardo Galeano, o místico dos ateus, uruguaio, e ele naqueles contozinhos pequenos de uma página só, como é de costume nos seus livros, ele vai dizer: Ivan,
não conhecia o mar. O seu pai levou para que ele conhecesse o mar. Eles andaram as estradas, passaram pelas serras, chegam às dunas e finalmente estão de frente para o mar. E Ivan vê o menino tremendo, mudo de beleza, e gaguejando ele diz: pai, me ajuda a olhar o mar, que a gente possa ver o mar, como naquela canção do Clube da Esquina, quando viram o mar pela primeira vez. Mas se eu fosse o pai desse menino, como na beleza de uma arte circense, eu diria: filho, me ajuda a olhar o mar com este teu olhar de menino. Assim seja.